O Salmo 81, ele é o salmo que expressa o valor de se ouvir, de se dar ouvidos à palavra de Deus. Como um pai carinhoso, justo, trata os seus filhos e sente muito quando os seus filhos não lhe dão ouvidos. Até ouvem, mas não dão ouvidos. Nós vamos ler a partir do versículo 8, se você puder acompanhar aí. Mas para quem não tem a Bíblia, aparece aí na tela, né? Olha só o que diz Deus: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Bacana isso, né? Ouve-me, povo meu, que eu atesto você, que eu aprovo você. Me dê ouvidos que eu atesto, que eu aprovo, que eu carimbo, aprovado, pode ir em frente. Ouve-me, povo meu, que eu atesto. O 9 diz: não haverá entre ti Deus alheio, e nem te prostrarás na frente de um Deus estranho. Volte para mim aqui. Nós seguimos a Deus pela fé. O nosso Deus, nessa carne, nós não o vemos. Nós vemos os resultados. Nós vemos a manifestação dele, como você que foi curado aí. Nós vemos muitos testemunhos, mas nós não suportaríamos vê-lo. E esse sempre foi um grande problema para muitos. O fato deles não verem a Deus, eles viram sinais, eles viram maravilhas tremendas. O povo de Israel viu que a gente não viu. Coluna de fogo à noite, nuvem de dia, o mar vermelho se abrindo, imagine o tamanho das maravilhas, o maná do céu, né? Depois você vai ver que Deus queria dar outra coisa para eles, daqui a pouco você vai saber mais, mas eles viram grandes manifestações, mas eles queriam fazer deuses para eles, eles queriam seguir a imaginação deles e criar deuses para eles, pendendo, né, para a idolatria. Até hoje você vê pessoas acostumadas, elas querem tocar, ver, não, é só uma questão, no fundo é uma raiz idólatra muito antiga. O povo sempre teve, o povo de Deus, o povo de Israel mesmo, sempre quis uma imagem, sempre buscou ter uma imagem, né? O versículo 10 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. O próximo, o 11. Tem 11 aí? Vamos lá. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Então preste atenção, deixa na tela. O problema nunca foi Deus. O problema sempre fomos nós. Você já imaginou se hoje, dia da profecia, dia 24 de maio, você já imaginou se hoje você tomasse uma atitude dizendo assim: Senhor, pois a partir de hoje eu darei ouvidos a ti? Você pode imaginar como seria a sua vida? Se você hoje firmasse um voto dizendo: rebelde eu andei, rebelde eu fui, mas a partir de hoje eu serei diferente. O problema sempre fomos nós. O problema nunca foi Deus. E nesses 32 anos que eu prego a palavra de Deus, eu sempre vi isso. Eu vi pessoas se destruindo porque desobedeceram.
E eu vi pessoas construindo e reconstruindo suas vidas porque começaram a obedecer. E é sempre assim. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Pior ainda, olha o que diz em seguida. E Israel não me quis. Você já levou um fora de alguém? Volta para mim aqui, por favor. Você já levou um fora de alguém? Eu já levei um fora de alguém. A sensação de desprezo é terrível. Você não ser quisto é complicado. É um baque, né? Você não ser quisto é terrível. O próprio Deus diz assim, olha, o meu povo não me quis. Quer dizer, eu fiz tanto, eu mostrei tanto, eu dei os mandamentos, não foi falta de avisar, como dizia minha avó quando eu me machucava. Ela falava assim, ó, não foi falta de avisar. Você deve ter falado já isso para o seu filho. Não foi falta de aviso. Quer dizer, não foi falta de mandamento. Deus deu mandamento, Deus deu livramento, entendeu? Deus mostrou, Deus deu a palavra. Mas o filho, e você que tem filho deve saber bem disso, o filho prefere crer na cru sabedoria dele, né? Aquela sabedoria cru. A sabedoria de nada, a sabedoria que não viveu nada. Ele prefere acreditar naquela cru sabedoria dele e quebrar toda a cara, se espatifar todo, do que pensar o seguinte, eu vou acreditar na vivência de minha mãe. Isso não quer dizer que a mãe está sempre certa, não. Tem mãe desajuizada também. E tem pai também, né? Mas existem pais que têm um testemunho. Que o filho pode ver e falou, pô, meu pai é um exemplo. Puxa vida, que bacana meu pai. Ó, que bacana minha mãe. Mas mesmo assim o filho não se entrega à sabedoria da vivência da mãe e do pai. Ele quer, preste atenção, ele quer pagar para ver. Mas assim somos todos nós. É difícil, será que é difícil? Dá para desligar esse ar aqui? Acho que não sei o que aconteceu aí, que deu um... Está muito forte aí o... Desliga para mim aí. Será que é tão difícil a gente crer que Deus sabe mais? Eu queria que você pensasse comigo. Preste atenção aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Será que é tão difícil a gente imaginar que Deus sabe mais que a gente? Será que é tão difícil a gente deixar o nosso orgulho de lado e praticar a humildade? Eu vou repetir a pergunta, que tem gente que não prestou atenção. Não tem problema, eu repito tudo aqui. Será que é tão difícil a gente crer que Deus sabe mais? Será que é tão difícil? Eu sei que dar ouvidos para outra pessoa é complicado, para todos nós. Quando alguém chega no teu trabalho e fala assim, hein, fulano, está errado, você não gosta. Hein, fulano, não é assim, você não gosta, ninguém gosta, né? Mas aí é que entra a diferença de pessoa para pessoa. A pessoa que quer fazer o melhor e que quer crescer como pessoa, uma vez eu ouvi alguém dizer que só pode ensinar quem um dia teve humildade para aprender. O que você acha disso? Né? Só pode ensinar quem alguém um dia teve humildade para aprender. Então, se ela diz assim, não, se você com bons olhos diz, ele está vindo interferir no meu trabalho, mas não é maldade, ele quer me fazer uma pessoa melhor, né? Ele quer que eu cresça, ele quer que eu seja melhor. Então, apenas aqueles que conseguem deixar o orgulho de lado e praticar a humildade é que cresce.
Com Deus é assim. Enquanto você ficar nessa aí, não, mas eu acho, mas eu... A gente tem que ser humilde e obedecer a palavra de Deus. Será que é tão difícil ser humilde a Deus? Será que é tão difícil? Porque é nisso aí que está a vida. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas como? Obedecendo a Ele você vai estar na verdade, seguindo a Ele você vai estar no caminho, e obedecendo você vai ter vida. É simples assim. Mas se você achar difícil, não, mas eu acho, não, mas olha, não, aí você vai ter problema. Mas você vai ter muito problema. A gente já vai voltar no Salmo 81, mas tem um texto em Hebreus 3:10, se você quiser anotar, que eu acho ele muito rico. E Deus falando sobre a mania do povo de Israel, ele diz assim, coloca na tela para mim aí: por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram aonde? Em seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Pergunta, meu amigo, minha amiga, pode voltar aqui para mim, não será esse o seu problema? O coração? Hoje em dia, fazer o que o coração pede é tema de música. Você sabia? Dentro de muitas famílias é uma lei. Entre amigos, então, quantas vezes uma amiga tua disse assim: ai, boba, segue teu coração. Quem já ouviu? É que não estou vendo a maioria aí, mas quem já ouviu isso aí? Dá um sinalzinho aí no Facebook também. Ai, boba, segue teu coração. O que o teu coração está dizendo para você? Segue o teu coração. E Deus diz assim: coitados, eles sempre erram assim. Eles sempre seguem o coração. A pergunta é: quando é que você vai deixar teu coração de lado e vai crer que Ele é Senhor? E quando é que você vai deixar o teu orgulho de lado e vai obedecê-lo? Vai praticar humildade. Porque no céu não vai ter orgulhoso. Vamos voltar ao Salmo para a gente concluir. Meu povo não me quis, o 12. Vamos para o 12. Portanto eu... Tem gente que agora vai lembrar de fatos entre ela e o filho, entre ele e o filho. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Quer seguir o coração? Tá bom, meu filho, segue o seu coração. E andaram nos seus próprios conselhos. Ah, você quer fazer, meu filho? Então vai ser assim? Tá bom, meu filho, vai lá. Você quer pagar para ver, meu filho? A humanidade tem pago para ver. E qual o resultado que você vê na humanidade hoje? Pensa um pouquinho, vamos pensar. Você que gosta de pensar. Depressão, desejo de suicídio, aos 20 anos de idade, 14, 11. Minha gente, 11 anos de idade, pelo menos na minha época, a gente só pensava em andar de chinelo, tirava do pé o chinelo, colocava no dedo, andava descalço. Tinha perturbação, era endemoniado, mas queria viver, não é? Mas o povo não quer Deus, não. Então, depressão, desejo de morrer aos 11 anos, 10 anos, se cortando. E tem celular novo, e celular grande, tela, e nitidez. Olha, esse celular aqui tem uma nitidez que, olha, você tira uma foto, não sei quantos pixels, olha... E não adianta, a pessoa quer se matar com o celular e tudo.
Se duvidar, se mata até com o celular batendo na cabeça. É verdade. É verdade, as pessoas. Eu deixei ele seguir o coração dele. Você quer seguir seu coração? Tá bom. Então você vai conhecer uma miséria profunda, uma tristeza profunda. Você vai conhecer o inferno. Você quer seguir o seu coração? Então você vai experimentar dor, muita dor. Mas não é porque a dor eu estou causando, não. É porque você não entende que eu sou a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Quando a gente fala assim para você entregar o coração, é para você não seguir mais ele, é para você começar a obedecer. Continuando, o 13 diz, a gente costuma falar que essa é um desabafo de Deus, e é uma maneira que Deus, aí ele deságua todo o sentimento dele, ele diz, se o meu povo me tivesse ouvido. Uma vez eu ouvi dizer que essa é a frase mais triste que uma pessoa pode dizer. Se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse escolhido certo. Inclusive, o rico lá no inferno, segundo a parábola lá de Lucas 16, ele fala, Senhor, pai Abraão, deixa eu ir avisar minha família que isso aqui é real. Deus falou, não, tem os meus profetas lá. Não vou mandar imagem, nem ninguém de morto para falar. Eles têm alguém, eles têm a minha voz para ouvir. É a voz, meu amigo. Você só tem a voz, que é a palavra de Deus. E é a ela que a gente tem que ouvir. E deixar o coração de lado. E você não tem que viver para agradar os outros, não. Você tem que viver para obedecer essa voz. Mas se você obedecer, você vai estar na verdade, você vai seguir o caminho, você vai encontrar a vida. E você não vai precisar essa frase, se eu tivesse escolhido melhor, se eu tivesse feito, não. Hoje tinha dado a oportunidade de você fazer a melhor escolha da sua vida. E ele fala, se o meu povo me tivesse ouvido, se, você vê uma palavra, né? Uma sílaba tão pequenininha, mas que carrega tanta responsabilidade, né? Se. O se está na tua mão. Está na mão de Deus, não. Se Israel andasse nos meus caminhos. Se Israel andasse nos meus caminhos. Meu filho, se você tivesse me ouvido. Minha filha, se você... Dá para você que é pai, você que é mãe, dá para você sentir isso, não dá? Você já falou isso para alguém, será? Você já falou? Meu filho. Só bastava você ter me ouvido, meu filho. Pior é quando o filho morreu, né? Se ele tivesse me ouvido. Meu Deus, ele não quis me ouvir. Se o meu povo me tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. O 14 diz, rapidamente eu abateria os seus inimigos. Puxa, dá até arrepio, mas arrepio bom. Rapidinho eu abateria os seus inimigos. Eu viraria a minha mão contra os seus adversários. Meu Deus, aquele pai que toma a frente do filho. Não é assim? Sim ou não? Deixa que a tua mãe resolve isso aqui, meu filho. Deixa que o teu pai, meu filho, deixa que o teu pai sair. Deus está falando, rápido eu resolveria isso aí. O 15. E os que odeiam ao Senhor, os inimigos, ter-se-lhe-iam sujeitado. Muita humilhação você teria evitado. E o seu tempo, a tua situação de bem-estar seria eterna. Isso duraria para sempre. E o 16, esse é muito especial. Eu o sustentaria com o trigo mais fino. Às vezes a gente exalta o maná, mas o maná não foi o melhor de Deus. O maná causou fastio, enjoo, foram 40 anos, só ele. Mas o que Deus queria dar era o quê?
o melhor trigo, mas eles eram terríveis. Era complicado. Deus chamou aquele povo de dura cerviz. O que é isso? Cabeça dura. Difícil de entender as coisas. Complicado demais. Complicavam o que é simples. Complicavam o que é simples. A gente que complica. É simples. Ele deu o maná, mas ele queria dar o trigo mais fino. Deu o maná. E o fartaria com o quê? Um mel que escorre da rocha. Ele saciou com água que escorreu da rocha, mas o que ele queria mesmo é dar um mel. Sabe, é aquela coisa de pai mesmo. Eu poderia até dar algo melhor, mas para ele aprender depois eu dou. Quando ele aprender, eu dou. Quando ela entender, eu dou. Né? Quando não é assim? Você que tem filho, não é assim? Quando ela aprender, eu dou. É muito legal isso, rapaz. É muito legal isso. Não, quando ele entendeu que o recado que eu quero passar para ele, eu vou dar isso aí para ele. Né? É assim. Mas isso é para nós. Confie em Deus. Não siga mais teu coração. Obedeça a verdade, siga o caminho e tenha a vida. Obedeça a verdade, siga o caminho e mude sua vida. Então, Deus não quer só seu coração, não. Ele quer que você dê ouvidos.